Com certeza você conhece alguém que já apostou em futebol. Talvez seja aquele amigo que manda o print de aposta no grupo, que ganha R$ 20 com isso. Talvez seja um primo que vive falando que quase ganhou uma aposta. Ou alguém que começou dizendo que era apenas por diversão, um hobby. E talvez essa pessoa seja você. Por que apostar virou algo tão normal, quase automático? Mas o que quase ninguém pergunta é: quanto dessas pessoas realmente ganham? E o que acontece com quem perde? Hoje eu não vou falar de achismo, eu só vou falar de fatos. Há poucos anos atrás, apostas esportivas eram algo distante do Brasil, pouco falado. Hoje já estão em todo lugar. Camisa de clubes, placa de estádio, intervalos de transmissão, influenciadores, intervalos de propaganda da Globo, da SBT. Em 2023, o Brasil se tornou um dos maiores mercados de apostas esportivas do planeta, movimentando bilhões de reais por ano. Mais de 80% dos clubes da Série A têm patrimônio direto da casa de apostas. Ou seja, o futebol que você ama virou o maior outdoor possível de apostas esportivas. E quando algo vira paisagem, ela deixa de se soar como um tipo de risco. A maior parte das pessoas acha que o problema da aposta é a falta de controle, mas a ciência mostra outra coisa. Apostas ativam o mesmo sistema de recompensa que o do cérebro que drogas e jogos de azar. Afinal, é um jogo de azar. Especialmente por causa de 3 fatores: aquela recompensa imprevisível, você não sabe se vai ganhar ou não; a sensação de quase vitória, então foi por apenas um gol que eu não ganhei R$ 1.000; ou a emoção envolvida, que é você apostar no seu time, então não é só o futebol. No futebol isso é potencializado, você não tá apostando em qualquer coisa, você aposta no seu time, no seu ídolo, no gol do rival, no gol do lanterna, no gol do líder. Você aposta em possíveis certezas que o futebol nos dá. E quando perde, a sensação não é só de prejuízo, é de injustiça, e isso faz muita gente apostar de novo. Não pra ganhar, mas pra consertar a perda. Agora vem a parte que ninguém gosta de ouvir. No longo prazo, estudos mostram que a maioria absoluta de apostadores perde dinheiro. Isso não é opinião, é uma estatística. A casa de apostas são empresas bilionárias porque muitos perdem pouco, alguns ganham pouco e poucos perdem muito. E esses poucos bancam todo o sistema. E é por isso que bônus existem, apostas ao vivo existem e o jogo nunca para. Se você pudesse ganhar sempre, eles não iam precisar de jogadores. Com o tempo, o problema deixou de ser ter dinheiro. Começa a afetar o humor, o sono, os relacionamentos, até a saúde da própria pessoa. O número de pessoas procurando ajuda por vício em apostas cresceu de forma preocupante no Brasil, por conta de ansiedade, depressão e endividamento. E o mais comum: a pessoa ainda acha que dá pra controlar, até o dia que não dá mais. As casas de apostas não querem que você ganhe uma vez, elas querem que você continue até perder. Por isso, tudo é desenhado para ser rápido, ser fácil e ser emocional. Não é coincidência, é estratégia, é psicologia. E funciona. E, bom, esse vídeo foi curto, foi um pouquinho diferente. E ele não é pra demonizar ninguém, é só pra abrir os olhos que o futebol foi feito pra se emocionar, mas não pra te prender. Se você aposta, pensa um pouquinho só se vale a pena mesmo. Se você sente que perdeu o controle, procure ajuda. E se você conhece alguém nessa situação, talvez esse vídeo precise chegar nessa pessoa. Compartilha. E às vezes vale mais a pena conscientizar do que ganhar. E é isso, e falou.